Por exemplo, casais, eles prometem que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, eles se amarão. Não é isso? Mas, só que eles esquecem que deveriam se amar também na discussão. Aí um começa a atritar com o outro, a discutir com o outro, a apontar os erros. E quanto mais eles se tornam indelicados, com a necessidade neurótica de mudar o outro ou a outra, mais eles estão falando deles mesmos. Se eles não se esvaziarem para abraçar mais e julgar menos, para apoiar mais e criticar menos, para elogiar mais e excluir menos, eles não sabem namorar. Começaram bem o romance, mas vão terminá-lo no inferno dos atritos. E a maioria dos casais terminam o relacionamento não porque não começam amando, mas porque não sabem amar. Porque não entende que há uma solidão paradoxal da consciência virtual, que elevar o tom de voz não muda o outro, invade a privacidade do outro. Porque quando você eleva o tom de voz, a sua irritabilidade é sua, particular. E você tenta pressionar o cérebro do outro ou da outra, chantagear, dominar algo indominável. Por quê? Nós somos mundos particulares e nós compreendemos o outro através da consciência que é sempre virtual. Então, se eu não me esvazio de mim, a minha discussão não é com o outro, é comigo. A minha irritabilidade, a minha necessidade neurótica de mudança está ligado aos meus conflitos, não ao outro ou à outra. Mas nós não sabemos disso. Inclusive, os diplomatas na ONU, quando eles discutem sobre os conflitos internacionais, frequentemente eles estão falando dos próprios problemas. Nunca se esqueça, se você não aprender a se esvaziar, você nunca vai se encher de sabedoria. Se você não aprender a se esvaziar do seu ego, você nunca vai se aproximar da realidade dos outros. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos contando um problema para alguém, uma dor, um conflito, um pesadelo, frequentemente, quando as pessoas dão respostas rápidas, nós dizemos: você não me compreende, não é isso? E não compreende mesmo, porque se o nosso ouvinte não esvaziar o seu ego, se ele não criticar a sua necessidade ansiosa de ficar dando conselhos, olha para trás, tem gente pior que você, se ele não aprender a ser um ser humano gestor da sua emoção, ele é um péssimo ouvinte, ele é um escutador de palavras, mas não sabe se colocar no lugar do outro, não tem empatia. Vocês têm empatia? Sinceramente, grande parte de nós não sabe ouvir o que o outro tem para dizer. Nós ouvimos o que nós temos para dizer. Parece que somos generosos, empáticos, altruístas, mas no fundo temos um viés egoísta mais do que imaginamos. E é por isso que frequentemente não apenas os casais começam o relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, mas também as relações interpessoais entre pais e filhos são altamente traumatizadas. Quer um exemplo? Os pais, quando as crianças não sabem falar, quando eles são bebês, eles tentam falar com seus filhos? Sim ou não? Não falam muito? Não vê a hora para chegar em casa para dialogar com as crianças? Elas não entendem nada, mas eles tentam. Quando as crianças aprendem a falar, eles se calam ao longo dos anos. Não é assim? Raramente são os pais que perguntam para os seus filhos quais são os seus pesadelos, quais são os seus dias mais tristes. Aonde eu errei não soube. Os pais, no mundo todo, são mutistas em relação ao essencial, porque não sabem entender que há um mundo a ser descoberto dentro dos seus filhos. Eles não sabem ser garimpeiros de ouros, se tornam distribuidores de broncas e de críticas. E quem é um distribuidor
de críticas e apontador de falhas, está apto para consertar máquinas e conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Dá para perceber que isto é muito grave. Os pais, quando os seus filhos são bebês e eles não conseguem sorrir, eu tenho 2 netos, bem novinhos, eu vejo todas as pessoas que estão ao redor querendo tirar um sorriso. E os pais tiram o terno e a gravata, entre aspas, metaforicamente, e se tornam palhaços. Quando os bebês não sabem o teor semântico, o conteúdo das palavras, as mensagens subliminares. Mas quando as crianças aprendem a piada, quando os adolescentes compreendem as palavras, os pais, ao invés de se tornarem palhaços, continuar sendo bem-humorados, estimuladores, inspiradores, eles se tornam criticadores. É muito grave. Isso é uma das causas de vários traumas na formação da personalidade. Não sei se vocês sabiam, mas há milhares de jovens se mutilando nas escolas, cortando, retalhando a sua pele. Não porque são masoquistas. Está errado esse termo, masoquismo. Uma pessoa que quer sofrer por sofrer. Ninguém quer sofrer por sofrer. O eu, que representa a capacidade de escolha, nunca quer se mutilar. Ele só o faz quando ele não consegue ser autor da sua própria história e usa essas estratégias doentias, inadequadas, para tentar neutralizar a sua ansiedade. Muitos pais não sabem que os seus pais estão se retalhando, ou professores que estão se mutilando nos banheiros. Mas é uma tentativa desesperada de tentar abrandar a ansiedade que eles possuem, a angústia que eles possuem. Em destaque nessa era da intoxicação digital, onde as crianças, adolescentes e adultos têm contato com milhares de informações diárias, entulhando o córtex cerebral com dados que são inadequadamente utilizados para formar pensamentos, experiências e habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações ou resiliência, para gerenciar o estresse, para empreender, para se inspirar e assim por diante. Toda vez que você tem no quintal da sua casa, ou se você tem uma propriedade maior, materiais do mais alto nível, como pisos, pode ser torneiras até douradas, folhada a ouro, pode ser materiais hidráulicos, elétricos, mas que você não utiliza, aquilo vai se tornando lixo. E também na sua memória, no seu córtex cerebral, no grande planeta mente, se você quer absorver o máximo de informações desesperadamente, mas não utiliza-as adequadamente, elas se tornam lixo mental. E é o que tem ocorrido hoje. Tem pais que falam, nossa, meu filho é um gênio, meu filho tem uma habilidade de mexer com celular, com computador, que é impressionante. De fato, as crianças e adolescentes deram um salto cognitivo através da tecnologia digital. Só que, quando eles são jovens, o gênio desaparece. Quando você pede, fala em público, eles se inibem. Discuta um assunto, eles têm dificuldade. Resolva um conflito com uma pessoa que atritou com ele ou com ela, eles se inibem. Aprenda a debater suas ideias. Parece que você está exigindo deles irem para uma guerra sem armas. O gênio desaparece, porque tem excesso de informação no córtex cerebral não utilizadas. Aliás, grande parte dos seres humanos tornaram-se planetas mentais com muito mais lixo do que
nas cidades mais poluídas ou os países mais irresponsáveis ambientalmente. E o excesso de dados não utilizados gera uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar? Levante as mãos. Ótimo. Quando eu descobri essa síndrome, lá atrás, há mais de 20 anos, eu sabia que cedo ou tarde, com excesso de dados, haveria uma mudança no ritmo de construção de pensamentos, e isso poderia comprometer o autocontrole, o prazer de viver, a capacidade de autonomia, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações e assim por diante.